Olá! Vídeo de hoje vamos falar do que faz você se sentir inadequado. Vamos falar dos sentimentos, é o medo de errar, a sensação de não ter direito, a questão de não ter sensação de pertencimento àquele lugar, influência da cultura familiar. Tudo isso foi colocado e eu tô achando que vai ser muito legal eu estar contando para vocês o que foi colocado nos comentários do vídeo anterior, que o tema era justamente aqui por esse caminho. O título do vídeo era Por que nos sentimos inadequados? Então, se você assistiu o vídeo anterior, esse aqui vai dar uma continuidade legal, mas se você não assistiu, não precisa ter assistido o outro para entender esse, ele se fecha nele mesmo, mas se você quiser, concluindo esse vídeo, voltar lá, eu acho que pode dar uma completada bem interessante. Vamos entender um pouquinho disso tudo, um pouquinho mais dessa sensação de inadequação. Interessante como muita gente se sentiu aí em sintonia com o tema, falou, poxa, nossa, essa história da minha vida falou de mim nesse vídeo. Então vamos entender um pouquinho mais através dos comentários, porque acrescentou bastante. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, para levar numa terapia, se trabalhar, mudar alguma coisa em você que vai dar uma melhorada aí na sua qualidade de vida, na sua sensação de bem-estar de estar nesse mundo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui na descrição ou pelo WhatsApp bem prático de você pegar as informações, os horários, os valores, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista para quem está em São Paulo, né, ou online para qualquer lugar. Então vamos lá ver o que o pessoal andou comentando aqui, que eu percebi que era bem interessante, que ia dar um material bem esclarecedor. Uma pessoa colocou assim, ó, sempre me senti inadequada desde a infância e uma vez notei que o medo de errar me fazia cometer mais erros. E isso não tem a ver com o aprendizado que a gente foi tendo ao longo da vida com relação de que errar é inaceitável. Imagina, você não pode errar, tem que sair tudo perfeito desde a primeira vez. É claro que tem alguns tipos de erro, né? Quando eu falo isso, eu não tô falando aquele erro intencional, daquilo que você vai lá fazer por maldade para outra pessoa. Claro que isso, bom, se bem que até esse erro, né? Você fez por maldade, ainda tem chance de você parar e falar, pô, mas para que eu fiz isso? Porque, mas não é desse erro que eu tô falando. Eu tô falando do medo de errar, de quando você está falando alguma coisa, medo de gaguejar, medo de falar uma coisa e não conseguir ser muito claro, medo de falar alguma coisa e depois perceber que, epa, falei demais, e, né, qual é o problema? Por que em algum momento alguém vai falar ou dar a impressão para outra pessoa de que não pode cometer erro, e ela absorve isso, e isso vem de várias formas, vem das críticas, quando você erra alguma coisa a pessoa fica assim, né? E vem de... E eu vou dar um exemplo meu daqui a pouco numa colocação de outra pessoa que vocês vão ver como é interessante. E, enfim, né? Em algum momento você absorveu a crença de que errar é inaceitável. E quem é que nunca erra nessa vida? Errar é a oportunidade de aprendizado, de falar, opa, pera lá, a próxima vez eu vou fazer um pouquinho melhor nisso aqui, porque dessa não deu muito certo. Aí outra pessoa colocou, acho que todos nós em algum momento nos sentimos inadequados. Acho que tentando se encaixar no grupo da família ou amigos, queremos nos sentir importante. Não sei, mas acho que pode ser isso. Tá, é interessante essa coisa, né? E eu não sei em que tom você colocou isso. Ah, a gente quer se sentir importante. Espero que não tenha sido uma crítica, porque é bastante legítimo essa necessidade, essa sensação de que ser importante é legal, né? Muito legítimo. Só que mostra que existe uma falta, ou seja, a pessoa que sente necessidade de se sentir importante é porque está faltando ela não se sente importante. E da onde que vem isso? O que ela aprendeu? O que ela foi ouvindo, que ela absorveu, que ela não é importante e ela precisa lutar por essa importância hoje? São dois caminhos interessantes. Continua trabalhando para essa sensação de importância assim acontecer e também de tentar entender de onde que ela veio. Né? Quem te falaram? Por que você achou que você não era importante? Outra pessoa, eu me sinto algumas vezes, já foi bem pior. Tenho sempre que me lembrar dessa minha dificuldade e penso, opa, não estou fazendo nada de errado, ou é meu direito, ou ainda
né, falei uma coisa não tão boa ou uma tolice, mas quem que não fala eventualmente uma tolice? É difícil a gente mudar, se livrar da educação autoritária, depreciativa do pai, e a mãe era vítima do pai também, e várias pessoas vão mencionar essa questão da educação, e é importante, interessante para a gente ver como isso é significativo, como pesa na cabeça da gente aquilo que a gente viveu dentro de casa. E achei maravilhoso o exemplo da flexibilização do pensamento. Ela se treinou a falar para ela mesma: opa, pera lá, tô fazendo nada de errado não, né? Meu direito tá aqui. Ah, falei uma coisa que não é muito boa, falei uma coisa meio que pareceu tolice, tudo bem. Qual o problema de vez em quando eu falar uma bobagem qualquer, contanto que não seja uma bobagem que esteja prejudicando alguém, que aí é legal você ir lá e tentar ver o que você pode fazer para reverter o dano, mas na maior parte das vezes não tem dano nenhum, a gente só fala alguma coisa, troca uma palavra, ou muda de ideia depois. Nossa, eu falei tal coisa, eu achava que era aquilo e agora mudei de ideia, né? Por que não? Outra pessoa: eu me sinto algumas vezes, já foi bem pior, tenho sempre que me lembrar dessa minha dificuldade, penso, opa, tá, isso aqui é o que eu acabei de falar, o próximo. Tem um escritor que gosto muito e ele escreveu isso: é necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não saímos de nós. José Saramago escreveu isso. Interessante, é necessário sair da ilha para a gente ver a ilha. E tem outras frases, outras colocações meio parecidas, que nem o peixe é o único ser que não encontra água, porque é tanta água em cima, embaixo do lado, ele não distingue o que é água e o que não é água. Tem água, ele sabe o que é água. Então é isso. E na terapia cognitiva comportamental a gente trabalha, eventualmente, conforme o caso, uma técnica de visão de balcão. A gente meio que treina a pessoa a se ver do lado de fora, a se colocar num balcão e se ver de lá para cima. O balcão é uma varanda, uma sacada, uma coisa assim. E você, visão de sacada também. Você se coloca nessa sacada e se olha lá embaixo com uma certa distância. Como é que você se veria fazendo aquilo que você está se sentindo tão mal de fazer? Você vai ter um olhar de terceiro. E é muito comum a pessoa olhar e falar: pá, não tem nada demais, pá, que bobagem, né? Tá tranquilo, tá de boa. E aí a gente muda o olhar que a gente tem com relação a gente mesmo. Outra pessoa coloca: não me sinto parte em nada desse mundo. Já passei por uns 4 psicólogos, li livro, fiz constelação, reiki, psiquiatra, remédio, filme, religião, não me encaixo em nada. Já me aconteceu tantas coisas estranhas e decepcionantes na vida que eu acho que é demais para quem tem 36 anos. Olha, eu iria, já que você está no caminho, você está no esforço de tentar se entender, você está fazendo várias possibilidades aí, eu iria pelo caminho de analisar, avaliar essa sensação de não se encaixar. Até mais do que as situações decepcionantes, porque normalmente situações decepcionantes repetitivas, elas são um viés do seu olhar, ou uma outra sensibilidade às situações que vão acontecendo, ou uma incapacidade de sair de uma situação que de alguma forma você já tem os sinais de que são decepcionantes, mas você não sai dela porque é onde você se sente, né, inserida, sente que faz parte de você. Então você não cai fora de uma coisa que tá na cara que vai ser decepcionante, mas você fica ali porque faz parte da sua identidade viver essas situações ruins. Então eu iria por esse caminho de tentar entender, analisar da onde que vem essa sensação de não se encaixar, de não estar, né, no mundo. E aí tem um inscrito que respondeu para ela e colocou: comece se concentrando então nas coisas onde você se sente adequada. Isso vai te dar força para mudar onde você não se sente adequada. Excelente caminho. Se reforça a parte legal, a parte boa, porque não é o tempo todo, às vezes, é de vez em quando. E às vezes que você se sente adequada, como é que são essas vezes? Como é que acontece? Se concentra nelas. Vai te dar força para mudar onde você não se sente adequada. E lembre-se sempre: ninguém é adequado em tudo. E a vida é bela assim. Se ame como você é, não seja crítica com você mesmo. Eu achei bem legal, porque é verdade, ninguém é adequado o tempo todo, né? E eu dou o meu exemplo agora de uma situação em que eu me sentia muito inadequada. Por exemplo, décadas atrás, eu fiz rádio, né? Tinha uma rádio que eu até fui pesquisar agora, que eu nunca mais ouvi rádio, mas enfim, uma rádio que tinha essa possibilidade do profissional falar
do seu trabalho, de como as coisas acontecem, tudo mais. Eu falei, legal, quero fazer. Só que eu queria fazer, eu achava legal, só que chegando lá eu falava, meu Deus, que universo é esse? Eu sou psicóloga, eu tô acostumada com consultório, como é que eu tô aqui agora com o microfone na frente, não tinha internet, nem pensar nessa época. Mas eu tô aqui com o microfone na frente para falar de um assunto que, ok, eu entendo, mas será que tem alguém querendo ouvir isso aqui? Será que tem alguém interessado nessa história? E os primeiros programas foram assim, horríveis, minha voz tremia, era horroroso, estava muito mal feito os primeiros programas. Mas eu falei, bom, vamos insistir, né? O primeiro está muito mal feito, o segundo só um pouco mal feito, e aí a coisa vai melhorando, a gente vai criando. Fiquei anos nessa rádio, deu muito certo, foi muito legal, lá que eu comecei a criar o grupo dos psicólogos e tudo mais. Então, é isso, ninguém é adequado o tempo todo, não. A gente que faz muita coisa aí que não dá muito certo, se sente num lugar que não é teu, de repente você percebe que aquele lugar é teu também, né? Não estava muito combinando com os outros profissionais da rádio, que falavam de outros assuntos assim muito diferentes do que eu falava, mas no final tinha encaixe também. Vai estar diferente, mas está complementando, não precisa ser igual. Para que eu vou estar num grupo de tudo par de vaso, de gêmeos, de tudo igual? Não, posso ser a que vai acrescentar, que vai fazer diferente nessa história toda. É legal a gente pensar isso, porque às vezes a sensação de inadequação vem dessa, não sou igual a esse pessoal aqui. Às vezes a sensação de inadequação começa por observação de detalhes bem bobo. Nossa, tá todo mundo de calça comprida, eu tô de bermuda. De repente você é a única que está realmente adequada e está todo o resto inadequado ao lugar, ao clima, ao contexto e tudo mais. Aí outra pessoa coloca assim, a vida toda me senti inadequada, família, amigo, trabalho, tenho ressaca social constantemente. Só que descobri TDAH e TEA recentemente e a ficha caiu. Você vê como é importante a gente se conhecer. TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e TEA é o transtorno do espectro autista, que é um modo de funcionar desse cérebro. Não é nem errado, não, só funciona diferente de outras pessoas e ela precisa se adaptar a essa característica diferente que ela tem, tanto como se entender, como às vezes o ambiente se adapta à pessoa, à família, tudo mais. Falei, pera lá, essa pessoa funciona diferente, então eu não vou interpretar nem exigir coisas que não é dela. Então, é isso, tá vendo? É importante a gente, às vezes demora para se conhecer e o caminho pode ser uma avaliação muito bem feita, né, por quem entende do assunto. E autismo é uma coisa que vem cada vez mais sendo entendido, sendo falado, sendo trabalhado. E aí as pessoas falam, nossa, nunca teve tanto autista como hoje, tá acontecendo alguma coisa no mundo. Não, sempre teve. É que a gente não identificava, não descobria, ficava tratando outras, até na psicologia, tá? Psicologia também tá meio que recente nessa história. Eu, quando me formei, se falava muito pouco. Então, conforme a gente vai entendendo, a gente vai falar, para lá, tem um grupo grande de pessoas, né, que tem essas características e como é importante a gente entender, reconhecer, para a pessoa se sentir bem no mundo, para falar, pera lá, não sou, né, uma pessoa deslocada, não, eu pertenço a um outro grupo que funciona diferente, só. Outra pessoa, assisto seus vídeos todos os dias e você me ajudou a descobrir que tenho carência afetiva devido à perda de família no passado. Legal, tá? Só não usem meus vídeos como terapia, tá? São dicas, são informações, um começo, um fiozinho da linha para se continuar alguma coisa. Eu vivia dando, essa parte é interessante, eu vivia dando presente para os outros, para eles gostarem de mim. E só ganho desprezo, claro. Quando você dá presente para uma pessoa com esse sentimento de que, eu tô te dando isso, então você vai gostar de mim, mesmo que você não fale, mesmo que seja dito, a informação meio que passa, o clima meio que fica, e a pessoa se sente cobrada também. Tá, tô ganhando presente, agora vou ter que gostar dela, né? Tá me dando presente do nada, aqui pra quê? Então, claro, né? A resposta meio que automática vai ser isso. Ou as pessoas não ligam, você dá presente pra uma pessoa do nada, do à toa, ela começa a achar até que então você tem obrigação de dar presente. Você tá me dando presente? Do nada, legal, então continua dando o que eu gostei. Não significa eu vou dar de volta. Aí ela continua, agora eu tô me libertando, me valorizando mais, tô me curando desse mal inconsciente. Obrigada por me ajudar a compreender esse ponto fraco
do meu passado. Estou me reencontrando e seguindo o meu caminho. É gostoso. Não é fácil, não é fácil não. Requer autoconhecimento e ser aberto a mudanças. Nossa, a frase foi tudo. Requer autoconhecimento e ser aberto a mudanças. Porque tem gente que quer ser diferente, mas não quer mudar, não quer o esforço, não quer olhar para si mesmo. Aí você não vai para lugar nenhum. Só que aí teve uma parte aqui que eu achei interessante, sei lá, se é até preocupante. Agora eu estou lendo o volume 2 de Obras Completas de Freud, da coletânea, para mergulhar a fundo nesse autoconhecimento, tá? Eu sei que vai ter gente, agora vai ter hater pra caramba pra falar de mim. Freud é o seguinte, não é dono da verdade pra tudo, tá? Tem muita coisa boa, o papel dele, a figura, como a pessoa que colocou, a gente tem um inconsciente, tá? Tem coisas que vão movimentando a vida da gente, que a gente não tá nem prestando atenção, tá nem sacando o que é, mas às vezes coisas que aconteceram há muito tempo e tua vida tá... Então, essa parte é muito legal. Mas tem uma série de outros conceitos que já estão sendo revistos, que as pessoas já estão falando, pera lá, não é bem assim, né? Não é toda mulher que tem inveja do pênis, não é todo menino que quer matar o pai porque ele quer ficar com a mãe, não, essa coisa tem que ser vista de uma outra forma. Então é legal a gente olhar assim, uma certa parcimônia, pode ser bem interessante. Outra pessoa, fazendo terapia, mas ainda não consegui entender algumas coisas. Não sei se me sinto inadequado ou sinto não pertencimento. Às vezes acho que não me encaixo no mundo, não sei explicar por quê. São conceitos um tantinho diferentes, né, dessa sensação que, por exemplo, inadequado. Eu acho que vai mais pelo caminho de que eu sei que eu estou no meu lugar. Né? Esse é meu ambiente, mas ainda assim não me sinto confortável nele. São as pessoas que têm a ver comigo. É minha família, é meu trabalho, é minha cidade, é minha rua. Né? Às vezes a pessoa se sente inadequada andando na rua, mas ela se sente mal. O não pertencimento tem um tantinho de diferença, que é a sensação de que esse não é meu lugar, não. Eu tô aqui, mas não devia estar. Né? Não é que ela não se sente aceita, não é que as pessoas rejeitam ela, não, é que simplesmente não tem nada a ver com ela, não é dela aquele lugar. E eu sempre lembro de uma paciente que quando caiu a ficha dessa sensação de pertencimento, ela tinha uma sensação de não pertencer ao mundo, ao lugar, às pessoas. Eu atendia perto da Avenida Paulista e um dia ela falou, olha, desci do metrô, atravessei a rua, vindo para cá, olhando para aquelas pessoas, para aquele movimento, eu me senti tanto nesse lugar, também fazendo coisas aqui, tô aqui fazendo uma coisa importante, vim fazer minha terapia, como cada uma dessas pessoas estão aqui fazendo suas coisas importantes, estão indo para o trabalho, estão indo almoçar, então eu sou tão importante quanto essas pessoas porque eu pertenço a elas têm a ver comigo, temos um elo, um vínculo, isso foi muito gostoso. Aí outro inscrito falou, às vezes nos sentimos um peixe fora d'água, uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa, uma carta fora do baralho, tudo isso é não pertencimento. O sentimento de inadequação é muito dolorido, pois todo ser humano sente necessidade de pertencimento. Essa coisa da gente colocar, claro, tá ali meio de mãozinha dada, a inadequação ao não pertencimento, mas você vê como o não pertencimento tá mais nesse caminho aqui, de ser um peixe fora d'água, uma peça de quebra-cabeça que não está se encaixando, uma carta que está fora do baralho, cadê a turma dela, né? Cadê o baralho dela? Ela está fora, não está com esse baralho. Outra pessoa, acho que as experiências que tivemos na primeira infância pode mesmo nos marcar para sempre. Se a gente pudesse ter uma borracha mágica para apagar algumas lembranças e manter apenas os aprendizados bons da vida, seria bem mais fácil. Olha, já pensaram nisso, de uma borracha para apagar suas lembranças do passado que te fazem mal? Porque as pessoas pensam assim, nossa, essa pessoa viveu aquela situação, foi muito traumática, mudou a vida dela de uma forma muito negativa, então vamos arrumar aqui um remédio, uma química, que vai apagar a lembrança desse episódio, dessa fase, dessa parte aqui da vida dela. E... eu não sei o quanto que isso também foi bem feito, o quanto que realmente é, o quanto que teve de ficção nessa história, mas enfim. Mas é claro que não tem sentido, né? É claro que tem tudo para dar errado. Que você vai apagar, como é que você escolhe um determinado trecho da vida da pessoa para apagar, que não vai ter outras coisas junto ali. Mas vamos pensar pelo outro lado, vamos pensar pelo lado filosófico de uma possibilidade dessa, de uma borracha. Toda experiência é um aprendizado. Toda experiência te fala de alguma coisa sobre você, sobre o mundo, sobre a vida. Você quer ser uma pessoa totalmente ingênua, que nunca passou por nada de ruim na vida, que está sempre... Nossa, eu lembro de uma pessoa
que uma vez eu conheci a história dela, claro que eu conheci meio que superficialmente, mas o resumo era assim, uma pessoa que veio de outro país para cá, meio que fugida de guerra, dessas histórias, mas veio com muito dinheiro da família, se instalou num local médio, nem com aquela exuberância toda que ela poderia do dinheiro que ela tinha, mas o que ela fez? Nada. Como tinha muito dinheiro, eu falei assim, não vou fazer nada, não vou trabalhar, eu tenho dinheiro para passar o resto da vida, sendo modesta, mas tenho. Então, ela não fez nada. Não casou, não teve filho, não tinha amigo, não trabalhou, não aprendeu nada. Eu olhava assim e falei, meu Deus, que vida zero. Claro que ela vai trabalhar, vai se indispor colega de trabalho, vai ser difícil de aprender uma nova profissão, vai ter um monte de desafio pela frente, mas é isso que faz a vida da gente, é isso que constrói a gente, senão a tua vida é um nada. Pensa. Outra pessoa, me identifiquei com esse vídeo, eu sempre evitei situações onde era preciso me expor. Sempre com a justificativa, não quero incomodar, logo era melhor deixar pra lá. As desculpas que as pessoas dão para não encarar a real sensação de estar se sentindo inadequado. Eu falo, não quero incomodar, não vou lá. Às vezes a pessoa não vai na festa para não incomodar. Quem é que vai se sentir que vai estar incomodando na festa? A festa é para isso, é para ter sua presença, para ter sua participação. Não vou. É porque ela sabe que ela ia fazer alguma coisa errada na festa? Não, ela fala assim, não, o volume do meu corpo incomoda nos espaços, então deixa para lá, não faço. É enfiar o problema debaixo do tapete e fazer de conta que está até resolvendo um problema. Não vou incomodar, eu resolvo um problema ou evito um problema. Imagina, ela não está encarando o que de fato está acontecendo dentro da cabeça dela. Agora, olha que história que dá um exemplo de como isso acontece e muito e a gente nem percebe, porque é uma história bonita, é uma história legal, com uma conclusão bem disfuncional. Tentei muitas vezes lembrar de situações que pudesse esclarecer esse meu comportamento de não querer incomodar. Confesso que não consegui. Meus pais criaram a mim e meus irmãos, todos mais velhos que eu, com aquela educação tradicional. Já começa a falar muita coisa. Em minha casa, a figura do pai era aquela pessoa que dava as ordens e era para ser cumprida. Ele nunca teve vícios, um pai legal, também não era violento, ok, não é violento, legal. Não era violento com a minha mãe, mas nunca foi o pai que abraçava os filhos. Vamos marcar de vermelho essa frase aqui. Nunca foi o pai que abraçava os filhos. Quem é que não precisa, que criança que não precisa de um abraço do pai, que precisa de se sentir que ele tem alguém ali realmente para ela? E tem muito pai que passa a vida achando, não, eu trabalhei, eu dei comida, dei tudo, dei escola, dei tudo do bom e do melhor. Não deu do bom e do melhor, você deu coisas materiais. Cadê a parte da necessidade? E tem um vídeo que eu vivo mencionando ele aqui, que é de adulto não precisa de amor, que na realidade deu bafafá, porque na realidade o que eu tô querendo dizer é que criança precisa de amor. Depois de adulto, já cresceu, você consegue se administrar, mas criança precisa. Se não tiver, se não sentir amor, fica uma falha muito grande. Sempre foi muito trabalhador, provendo as nossas necessidades materiais. Minha mãe, dona de casa, cuidava dos filhos, das crianças doentes, nunca levantou a voz para meu pai. Achei interessante essa colocação. Minha mãe nunca levantou a voz. Não, minha mãe também era muito boa. Minha mãe não se manifestava. Será que esse pai era perfeito em tudo, fazia tudo maravilhoso? Ela nunca teve vontade de falar, pera lá, olha aqui o que você está fazendo. Será que não? Mas engoliu. Eu não sei se essas lembranças são suficientes para justificar esse comportamento que eu tinha de não querer incomodar. Você não sabe se é suficiente? Não tenho lembrança de ter sido abandonada pelo meu pai ou de levar surras. Todavia, já engoli o choro. Te forçaram a engolir o choro? O que é engolir o choro? Engole seu sentimento, engole o que você está sentindo, engole o que você precisa. Esse negócio que você está falando aí, que o choro é a expressão de uma necessidade. Não quero ouvir o que você precisa. Não quero ouvir, fica quieto, engole o choro. E aí, o que a gente vê aqui? Um pai que abandonou, sim, que abandonou emocionalmente. E uma mãe que ensinou a não se expressar. Como? Com o exemplo dela. Ela não se expressava. E aí você aprendeu a engolir seus sentimentos. E aí você fala assim, poxa vida, onde é que eu aprendi essa coisa de não querer incomodar os outros? Minha família foi sempre legal, foi sempre bacana. Da onde que vem isso? Conta, você me contou em poucas linhas aqui da onde que veio isso.
Então você vê que mesmo em casa, mesmo em casas onde tudo acontece certinho, certinho, um pai que trabalhava, uma mãe bondosa, como é que deu alguma coisa? Porque isso que a gente considera certinho, na verdade não é certinho, né? Certinho é um pai que brinca assim com as crianças, e às vezes os pais às vezes têm muito medo de errar, de estar próximo, imagina, né? O pai faz besteira de vez em quando mesmo, mas sabe o que é legal quando o pai e mãe percebem que fez besteira? Ah, gritei demais, falei alto demais. Pede desculpa. Ai, não posso pedir desculpa, vou me rebaixar para filho. Não vai. Filho vai aprender a pedir desculpa também, porque você está dando exemplo. Você ensina com exemplo sempre. Outras pessoas por esse caminho de infância. Aliás, duas perguntas, que as duas têm quase que a mesma resposta. Uma, porque às vezes não conseguimos nos lembrar da nossa infância, e a outra. Marisa, fala também das pessoas que sabem ouvir os outros, têm sempre bons conselhos, mas têm dificuldade de falar dos seus problemas para os outros. É quase a mesma coisa, né? É alguma coisa que você não está tendo acesso, seus próprios problemas ou suas lembranças de infância, tanto faz, são duas coisas que estão quase ali no mesmo grupo, porque em algum momento foi muito difícil de você lidar com essas coisas. Então você dá uma abafada, enfia debaixo do tapete, e aí não vou falar de mim não vou falar dos meus sentimentos, mas não, infância, puta, nem lembro. Será que eu já fui criança alguma vez na vida? Porque tá colocando debaixo do tapete para não encarar, porque é muito difícil, muito doloroso e não se percebeu com recursos. E aí se treinou, só que agora você pode ter esses recursos. Você tem muito mais condições como adulto de dar uma olhada para isso, dar uma revisada, dar uma ressignificada e dar uma remodulada no seu psicológico. Outra pessoa, sinto um desconforto insuportável quando estou entre familiares. Isso seria sentimento de inadequação? Esse desconforto com a família? Depende de como você descreve esse desconforto. Pode ser uma aversão à personalidade deles, pode ser que seus familiares, sei lá, façam coisas que você fala, ai meu Deus, não gosto disso, isso é errado, isso não é legal, pode ser. Pode ser trauma, pode ser que seus familiares já tenham dito, já tenham feito coisas que você fala, não aguento mais gente falando bobagem na minha orelha, não quero mais ouvir. Pode ser a sensação de inadequação por você considerar eles melhores que você. Fale, nossa, aquele lá cresceu, aquele lá virou não sei o que, aquele lá, nossa, tem uma empresa. E você fala, então não faço parte dessa turma, não me sinto aceita, não sou como eles. Pode ser várias coisas. Então depende, de onde que vem esse sentimento aí de desconforto insuportável diante da família. Em outra pessoa. Ultimamente eu acredito que quase ninguém gosta de mim, mesmo eu sem fazer mal às pessoas. Eu fui rejeitada por quase todo mundo que me rodeia, principalmente pelos familiares. Acredito que depois que parei de ajudá-los financeiramente, a rejeição piorou. Nossa, mas me lembrou tanto que outra colega falou lá na frente de dar presente para as pessoas, por que você ajudava eles financeiramente? E se você parou de ajudar, porque em algum momento você ou se percebeu que você não tinha mais condições de estar ajudando, ou não era necessário, ou sei lá, alguma coisa, e aí a rejeição piora. Você sabe que o ser humano tem tudo para ser folgado, né? O ser humano tem tudo para, inconscientemente até, aquilo que eu falei, quando tem uma pessoa dando muito para outra, parece que se estabelece um acordo assim, olha, nosso combinado aqui é o seguinte, você dá e eu recebo, acabou. Cadê a outra parte da devolução, a troca? Não tem. Então, se você foi sempre rejeitada tem muita coisa acontecendo nessa história, é legal a gente fazer esse autoestudo. Outra pessoa coloca assim, quando estou em ambiente fora de casa, parece que fica mais difícil saber como agir e o que falar diante das pessoas. Nesse momento bate a insegurança e a ansiedade em saber se colocar de maneira adequada e agradável. E aí eu me peguei na parte do agradável. Olha a obrigação de ser agradável às pessoas. Por que você se sente obrigada a ser agradável para as pessoas? Claro que também você não precisa ser desagradável. Falando isso, eu não estou querendo dizer seja desagradável para todo mundo. Não, eu estou falando por que essa obrigação de ser agradável. Porque uma coisa é você ser agradável porque é você, é o seu jeito, é natural. Outra de eu preciso ser agradável. Deixa eu ver o que eu estou falando, isso aqui não vai ser agradável, então eu não vou falar. Essa auto-observação no quanto que você está sendo agradável é o X da sua questão. Outra pessoa, Marisa, eu me achava super inadequada na infância e na adolescência, mas hoje entendo por quê. Maus tratos nessa fase da vida, violências. Quando me tornei mãe, alguma coisa mudou. Aqui é a parte linda desse relato. Vi que se eu não me cuidasse bem, eu não poderia cuidar bem do meu filho.
Filho dá uma transformada. Eu não acho que filho é tudo, que todo mundo tem que ter filho, não. É, uma bagagem a ser carregada, só que ela tem todos os lados, né? E aí ela colocou. Fui fazer terapia, tomei antidepressivo, comecei caminhada, danço, amo, comecei a dizer não e fui me libertando. Adoro sair sozinha, ir pro teatro, parque, enfim, em lugares, porém, em lugares muito chiques não consigo ir, porque fui ensinada na infância que lá não era ou não é lugar de preto e pobre. Quase chorei quando chega nessa parte. Olha como é que os ensinamentos às vezes a gente se sente inadequada porque a gente absorveu indiretamente, às vezes é diretamente mesmo. Às vezes as pessoas chegam e falam: você não merece, esse lugar não é para você não. O que você vai fazer lá? Você vai fazer tudo, você vai fazer o que você quiser, o que você puder. Todo lugar é lugar para qualquer pessoa. E enfim, e é interessante isso, que às vezes a pessoa não se sente merecedora de estar num lugar chique, e às vezes esse lugar chique não é nem um lugar que ela tem que gastar dinheiro, às vezes é só o ambiente. Eu quero caminhar no shopping, eu quero ver vitrine, quero ver como é que anda a moda, vou comprar alguma coisa? Vou comprar nada, mas só quero ver vitrine, mas não vou naquele shopping chique não, me sinto mal perto daquelas pessoas. Eu vou naquele outro simplesinho, que tudo bem, claro que você tem que ir aonde você se sente bem, mas é legal dar uma analisada. Por que que aquele lugar chique não é lugar para você? Vai ter gente olhando torto porque talvez sua roupa não seja igual. Pode até ser, mas aí o problema é deles, o problema não é teu. Essa sensação vem dessa coisa de tem lugares aqui que não são para mim. E a gente precisa retrabalhar isso, com toda certeza. Outra pessoa: eu não me senti inadequada antes, porém hoje eu geralmente me sinto assim com quase todo mundo. Será que pode ser por causa da depressão e ansiedade? Sim, o sentimento de inadequação ele pode ser tanto consequência como causa de depressão e ansiedade. Nesse caso, ele é a consequência. Então, porque ansiedade e depressão te dá uma série, um grupo de sentimentos ruins que muitas vezes eles são só da ansiedade e depressão, não tem uma origem específica, não tem como a da colega de cima, né, não tem alguém que virou para ela e falou: ó, lugar chique não é lugar para preto pobre não, você não pode ir. Daí a pessoa fica se limitando, observando: será que eu posso? Será que tá portas abertas para mim esse lugar? Às vezes não é isso, às vezes é a própria depressão, que é toda uma questão de um quadro realmente patológico, é uma doença, que aí te leva a todos os sentimentos que não são legais. Outra pessoa: minha família, onde foi criada, veio para o Brasil, vindo de um país europeu flagelado pela Segunda Guerra. Eles vieram como refugiados. Meus avós, meus tios, minha mãe, que era muito pequena, passaram por situações muito complicadas, mesmo estando num país seguro, como o Brasil era na época. Nossa, eu me identifiquei uma boa parte com esse relato, te conto já por quê. Deixa eu acabar de ler. Final da década de 40, início de 50, mesmo tendo nascido na década de 80, tive uma educação muito diferente, porque esses pais tinham culturas diferentes, né? Com outros moldes. Na vida em sociedade sempre me senti estranho. Desde criança foi difícil me adaptar. Até hoje me sinto muito deslocada. Quer dizer, você continuou sendo um imigrante. Você nasceu aqui, mas você era um imigrante que nasceu aqui, que está num outro mundo, um outro universo, porque dentro de casa era uma coisa. E se você for observar imigrantes e imigrantes no Brasil, como é interessante, eu conheci uma filha de imigrantes nascida no Brasil que só falou italiano até os 7 anos de idade. Foi aprender português na escola. E estava no Brasil. Quer dizer, tá dentro do seu universo ali pequenininho, né? Não tá nesse lugar aqui enorme. Na hora que sai, que vai pro mundo, se sente uma estranha. Pera lá, acabei de chegar, mas de onde que eu sempre estive aqui? E foi difícil me adaptar, até hoje me sinto deslocado, porque fui acostumada a ver as coisas de outra maneira que não tem nada a ver com a nossa sociedade. E eu me sinto meio assim, que eu também sou filha de imigrante, que também veio meio que fugida de uma situação muito complicada no país dela, e que também criou os filhos conforme a cultura que ela tinha, né, das informações dela. Então, desde coisas assim que é muito interessante. Minha mãe, ela se combinou com ela mesma, ou se proibiu, não sei se essa palavra chega a ser pesada demais, de falar o próprio idioma, porque ela tinha que se adaptar. Não, agora eu não posso mais falar meu idioma. E porque o sotaque, as pessoas debochavam do sotaque.
Hoje o sotaque é bonitinho. Na época, assim, quem é você? Que é isso que você está falando? Você está falando tudo errado? Então ela se obrigou a aprender muito português e não falar o idioma dela. Tanto é que eu não sei, que é o espanhol. Eu até aprendi, e ela tinha até uma certa razão, que eu até aprendi o espanhol. Já contei isso aqui em algum vídeo atrás. Se você ouvir história repetitiva, me desculpe. Mas minha avó me ensinava alguma coisinha. Como estudei no colégio católico, ela me ensinava orações em espanhol. Então, pela cadência, pelo ritmo, eu sabia que oração que era e rezava do jeito que eu sabia. E aí o que aconteceu? As freiras chamaram minha mãe. Tua filha atrapalha as orações? Ela reza de um jeito aí que incomoda todo mundo. Ela falou assim, ela tá rezando do jeito que ela sabe, do jeito que ela aprendeu. Ao invés do pessoal falar, hoje em dia seria diferente, fala assim, nossa, que legal, ela tá aprendendo outro idioma, vamos lá, continua, reforça isso aí que é legal. Mas na época não, pera lá. Esse negócio, então eu meio que entendo. Isso é questão de cultura, pra gente ver como muitas vezes questões consequências psicológicas vêm só de uma questão cultural que por si só não é boa nem ruim, porque cultura são só diferenças. Só que às vezes essas diferenças doem e gritam e causam alguma questão emocional e psicológica assim. E esse vídeo tá indo para um tamanho que sempre tem comentários, que uns falam assim, não, legal, um vídeo maior, que tem mais informação, outros falam, ai, vídeo muito grande, eu me perco. Ah, desculpa, alguns são mais curtos, outros são maiores. Outra pessoa colocou, lembro quando tinha 7 anos, essa história é interessante. A professora, na hora do recreio, pediu para quem quisesse cantar, dançar, recitar um poema que fosse lá na frente. E ela sempre foi tímida, mas criou coragem. E foi. Nossa, que coisa legal, né? Vou vencer minhas barreiras, vou fazer aqui o que tem que fazer. A professora mandou eu cantar e eu toda empolgada comecei a cantar. E no meio da apresentação ela percebeu o irmão mais velho dela estava assistindo, que a princípio parece que ela não sabia que ele estaria ali. Mas ele estava assistindo e balançando a cabeça com desaprovação. E ela ficou se sentindo totalmente inadequada. Aí ela errou a letra que ela sabia, começa a errar. E quase chorando pediu para a professora para parar, né? E levou bronca do irmão. O irmão não pediu desculpa. Que coisa que ele devia fazer? Ai, desculpa, te atrapalhei. Te incomodei, estava indo bem, se começou a errar depois que minha careta apareceu ali. Mas não, ele foi dar bronca nela. E disse que não ia nem chegar mais perto dela, porque ela matou ele de vergonha, né? Olha, que exemplo, só que para o irmão fazer isso, a gente precisa saber que ele também tá ferido. Também tem coisas nele que ele não se dá o direito de fazer coisas, talvez aquela coisa de, nossa, minha irmã tá fazendo uma coisa que eu queria tanto fazer, mas eu não tenho coragem, então o que eu faço para me defender disso? Eu ataco ela e digo que o meu sentimento é que tá certo e não o dela de vencer a timidez. E aí ela continua, durante a minha infância era só crítica e a alegria da família era me ver constrangida e envergonhada, tá vendo? Isso também é cultura de família, tem família que tem isso, a graça aqui é debochar de alguém. E se você teve uma passagem na sua vida que para você foi vergonhosa, a gente vai falar disso repetidamente, que é para te ver sem graça, porque as pessoas gostam de causar emoção nas outras pessoas. Às vezes são emoções boas, às vezes são emoções ruins, mas você se sente poderoso quando você mobiliza o sentimento, a emoção da outra pessoa. Então era apelido, comentário pejorativo o tempo todo. Cultura familiar. E ela continua, mas pode ter certeza que dei a volta por cima e apesar das sequelas, acho que hoje bem adequada na vida. E esse meu irmão tornou-se um coitado medroso, tímido e escravo da opinião alheia. Só que, desculpa, ele não se tornou não, ele sempre foi e só piorou porque ele não se deu o direito de olhar para ele mesmo, de falar isso aqui eu preciso melhorar, eu preciso mudar essas coisas. E como ele não se empenhou ele piorou. Ele piorou. Se ele melhorasse, ele em algum momento ia pedir desculpa pra você, ou em algum momento ia te defender em público na família, quando fosse debochar de você. Não, pera lá, gente, para com essa bobagem aqui, isso não tem nada a ver, vocês estão exagerando, ou tudo bem, ela teve coragem, foi muito legal ela ter feito aquilo, ela não passou vergonha, ela deu uma demonstração de força. Em algum momento ele poderia, mas ele não, tá vendo? É o lado da escolha. Quando é criança, você tá meio que submetido ao que te acontece. Você não tem muito. Quando você cresce, você tem opção. Você pode olhar para você e se trabalhar e mudar e falar isso aqui não tá legal, não tô me sentindo bem com isso, eu quero mudar essas coisas. E aí vai de você. E o último, sinceramente não entendo porque existem pessoas que tratam algumas pessoas diferente das outras só por causa de título e status.
Os irmãos me tratam de maneira fria e diferente dos outros irmãos. Não sei se ela está falando de irmão de sangue ou irmão de igreja, mas enfim. Conheci uma pessoa em um lugar e era dia do abraço. As funcionárias pediram um abraço para essa pessoa e ela deu. E eu, na inocência, estava triste, passando por uma situação difícil, e vendo aquilo, pedi um abraço também. E essa pessoa falou que não podia, porque estava com os braços ocupados. Na verdade, isso dói muito, só que tem muita coisa para a gente entender aqui. Será que quando você pediu, essa pessoa realmente estava carregando coisas? Quando ela deu o abraço para as outras pessoas, ela estava livre? Será que foi uma coincidência, só que para você pesou demais essa coincidência? De toda forma, será que essa pessoa, você pedindo um abraço, não podia colocar as coisas de lado e realmente ela te rejeitou? Porque depois ela conta, num relato grande, ela conta de que ela não teria formação completa, as outras pessoas do grupo ali tinham o curso completo, tinham o título do cargo, da profissão, enfim. Então, mas pode ser que as pessoas se sintam incomodadas, e acontece muito, de pessoas que se sentem incomodadas diante de outras pessoas que de alguma forma foi taxada, foi considerada como inferior. Quem se sente incomodado é porque está se sentindo inferior. Se eu chegar perto de alguém que é considerado, né, como inferior, eu também vou ser considerada inferior, e eu não quero ser considerada inferior porque eu me sinto muito mal com isso é muito ruim para mim, é muito aversivo passar pela minha cabeça a ideia de eu ser inferior. Significa que ela se sente inferior, significa que ela tem alguma coisa muito delicada ali para ser trabalhada também. Isso pode ajudar um pouquinho, pode não ajudar muito, mas eu acho que é legal a gente saber que a pessoa que te machuca, tema de alguns vídeos atrás, a pessoa que te machuca também, né? Com certeza, é a mais machucada da história. E por isso que é legal a gente se conhecer, você saber quem é você. A pessoa não me deu um abraço para todo mundo, mas não me deu. Por quê? Porque ela não quis, porque ela não pôde, porque ela tinha restrições, porque sei lá, né? E deixar cada pessoa carregar o seu bujão. Esse é dela, né? Não é teu, você não precisa absorver, você não precisa pegar para você, né? Você já tem os seus. É isso. O que você achou disso tudo? Coloca também nos comentários e me conta o que você achou, o que você viveu, que experiências você teve. Aí eu aproveito para falar, não esquece de dar like no vídeo, que é uma forma de você retribuir todo esse esforço de formular, de estar aqui, de fazer um vídeo por dia. Obrigada por me assistir.